de volta com o Jogo do Poder, hoje recebendo os deputados Hugo Leal, do PSC, e Leonardo Pisciani, do PMDB. Eu deixei uma pergunta no bloco anterior em relação à participação da União na construção do entendimento. Me parece que a União, a despeito da presidente Dilma sinalizar simpatia com os interesses do Rio e do Espírito Santo, houve pouca disposição em abrir mão de um pequeno quinhão da grande parte que cabe à União para facilitar o entendimento entre estados produtores e não produtores. Concorda, deputado? Concordo, porque é o seguinte, hoje o que você tem é uma concentração de recursos, uma excessiva concentração de recursos nas mãos da União. E ela quer mais. Veja, uma federação às avessas. Exatamente, Exato. Esse é o inverso. Ou seja, o royalty é 10%. 50% dos royalties vão para a União. Porque, e ela tem, além dos 50%, ela tem todo o lucro que vai para a Petrobras, que vai lá para, que vai os recursos para... Por que tem que ficar disputando o royalty ali, 3%, 4%? Daria esses 10%, 50%, que fosse, dividia para outros estados. Exato. Eu acho que, na verdade, faltou participação, faltou grandeza da União na busca desse entendimento. Na verdade, ela é maior. Ela poderia facilitar isso e construir essa pacificação entre os entes federativos, entre produtores e não produtores. Tem um fato que me parece extremamente grave, que eu acho que uniria de forma séria a todos. Os municípios perdem muito mais, ganhariam muito mais, se o Congresso revisse, por exemplo, essas isenções que a União dá sobre o IPI, que tem impacto direto nas receitas dos estados e dos municípios, uma vez que 47% do IPI são dos estados e dos municípios, do que a redistribuição dos royalties. Seria muito mais eficaz para atender os interesses. Daria muito mais recursos. E a União que dê isenções, eu acho que tem que dar, sim, para ativar a economia, como deu para a indústria automobilística, para a linha branca, mas que dê no PIS, no CONFINS, em outras contribuições que são exclusivas da União, e não naquelas que impactam os Estados Unidos. É o que eu falei, seguindo a linha do raciocínio do deputado Pisciani, você veja, na realidade, eles pedem muito mais, hoje estão pedindo muito mais, se você for ver o FPM dos municípios hoje, está em queda. Pede muito mais com essas isenções do que ganharia com royalty. Mas quer brigar, porque parece que há um confronto, é uma agressividade, é uma agressão a esses principais, que aqui nós vamos... Tem que tirar de alguém, não basta... É um equívoco, é um equívoco. Por que isso não se discute? Eu falei isso na tribuna, o Leonardo falou agora aqui no intervalo, a questão do Fundo de Participação dos Estados. O Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional a lei que faz a distribuição. Um limite para você. Até dezembro desse ano. 31 de dezembro. A lei que nós aprovamos fala da distribuição pelo FPE. Que FPE? Qual FPE? Porque a partir de dezembro nós não teremos, nós não votamos. O dever que nós tínhamos de casa nós não fizemos. Olha, o estado da Bahia, Ricardo, o estado da Bahia, fala que o Rio de Janeiro recebe uma fortuna de royalties. O estado da Bahia recebe de FPE a mesma coisa que nós recebemos de royalties. É uma situação... O Maranhão é o estado que mais recebe royalties no país. Não é à toa que o FPE. Não é à toa que o senador Sarney, presidente do... Não, e hoje presidente do Congresso, fez uma pressão danada para se votar o projeto dos royalties. Disse que ia botar o veto do presidente Lula para votar. Agora ele não fala nada em votar o FPE, que o Supremo deu prazo para ser votado. Mas ele fala isso para poder tentar compensar a perda que vai ter, porque não tem justificativa, por isso foi declarado inconstitucional, os percentuais que o Maranhão recebe. Que o Maranhão recebe. Na época, quem era o presidente da República, em 89, em 89 foi 85, 86 que estava discutido, era o presidente Sarney. Então, a lógica é essa? É uma situação realmente inaceitável. Bom, primeiro tinha que se mudar realmente o FPE. E em relação ao Rio de Janeiro, essa união de alguns estados contra os interesses do Rio, que na verdade é a grande vitrine do Brasil, é inaceitável, é injustificável, inaceitável eu pergunto hoje, lamentável. Como eu já perguntei para o presidente Marco Maia, eu falei assim, presidente, como que nós vamos fazer? Nós temos um limite, era até dezembro desse ano para votar o FPE. Nós estamos votando royalties, não estamos votando no FPE. E qual foi a resposta dele? Aí ele falou assim, isso não é circunstância, nós estamos discutindo. Essa pauta está com o Senado. Eu falei, como que a pauta está com o Senado? Nós estamos tratando de uma casa, de Câmara e Senado. Se não votarem nas duas casas, não tem valor. Isso aí
O meu papel aqui é votar os royalties. É impressionante. Mas votar royalties, nós vamos votar só uma pena. É uma visão muito estreita. Muito me estreita. parece. O presidente da Câmara me parece Porque ele está sendo estreita. extremamente educado. Eu poderia falar outras coisas aqui, mas eu vou respeitar o nosso telespectador. Repare a situação dos municípios. Somente Campos, Rio das Ostras e Macaé vão perder 1 bilhão no próximo ano, caso prevaleça essa São medida. João da Barra perde Que é 73% da arrecadação, perde 100 milhões. arrecadação. Como o município pode perder 73% da sua arrecadação? O prefeito vai ter que fechar as portas. Eu falo para você, a gente está falando dos grandes municípios, dos grandes arrecadadores, quer dizer, dos grandes que recebem, né? Mas eu posso citar o município de Pociúnco, recebe 500 mil No por caso do mês. Rio de Janeiro, 88 municípios recebem. Recebe 500 mil por mês. 500 mil por mês para um município como Varriçai, como Pociúnco, como os outros municípios. É fundamental, uma questão de sobrevivência. Não dá para sobreviver. Petrópolis, o município de Petrópolis, que é um médio, recebe 2 milhões por mês. 2 milhões, chegar e falar assim, não precisa mais desses 2 milhões. Qual o município? Não digo nem de 100 milhões, falando de 500 mil, de 2 milhões. Quem é que vai poder abrir mão de uma Mas circunstância? São João da Barra perde 100 milhões, quer dizer... Fecha, né? Fecha. Vai ter Eu que acho ser, vai ter que ser reincorporado. prefeituras, Não. vai ter que ser reincorporado à Câmara. Como é que ficam essas prefeituras na avaliação de vocês, caso uma emenda, caso essa medida prevaleça? Quer dizer, fecham? Quer dizer, Eu não sei como é que vai acontecer. O Norte Fluminense. Eu não sei como é que vai acontecer, porque vamos partir do princípio, que seria a hipótese mais absurda. Que nós acreditamos que é remota. É totalmente remoto, mas é absurdo que a presidente sancione, sem veto nenhum, que vai à justiça, que a justiça fala, não, é isso mesmo. Vai chegar no mês de janeiro, não vai ter que fazer a divisão. Nessa redivisão, vai fazer, como é que eu vou chegar, pegando o exemplo de São João da Barra, ia 100 milhões, agora só vão 10 milhões. Como é que vai fazer? Vai ter que parar. A segurança não é só segurança jurídica, segurança pública também. Saúde pública, segurança pública, educação. O governo federal queria, só voltando agora ao outro tema, incluir uma cláusula que possibilitasse o direcionamento de parte do recurso para a educação. Mas isso também não vingou, essa proposta não vingou. Parece que ela vai evoluir num outro projeto. Essa talvez fosse a única parte boa do projeto. 50% dos royalties estariam vinculados a gastos... 50% da União e 100% dos novos royalties dos estados e municípios. Mas isso também não vingou. Não vingou porque... que estava isso não interessava. Cuidar da educação não interessava. O que interessava era fazer a demagogia. Os produtores poderiam apoiar, porque na verdade é uma proposta que tem um sentido, é claro, é um sentido nobre. Até porque o petróleo vai acabar, é preciso preparar de forma perene o Brasil. Você sabe qual é a justificativa que foi dada? Essas justificativas do cafezinho, que não vão, infelizmente, para a televisão, era o seguinte. Eu falei, não, eu não vou votar isso a favor da educação, não. Por que vai obrigar o meu município, agora que vou receber, a aplicar a educação? Eu quero ser... Por que o Rio de Janeiro também não é obrigado a fazer isso? Eu acho que não vou votar contra, porque eu não quero, eu quero gastar da forma que o prefeito tem que achar. Eu estou falando, não tem base, elemento básico de racionalidade, não existe. Isso não Até porque os parlamentares que lideraram esse processo por parte dos estados não produtores não são, digamos assim, não vai que nenhuma demérito, nem nenhuma análise sobre cada uma, não são propriamente formuladores de políticas públicas, né? Na sua grande maioria. Acho que faltou ali... Os formuladores desses estados ficaram quietos, não falaram nada. Se omitiram, lavaram as mãos. Poderiam ter uma intervenção, mas para não prejudicar a questão eleitoral, eu vejo que a matéria foi uma matéria de cunho eleitoral. Esperamos que isso tenha uma solução que atenda aos interesses, enfim, do Rio, do Espírito Santo e atenda aos interesses do Brasil, porque, na verdade, atendendo aos interesses dos estados produtores, nós estaremos atendendo ao interesse do Brasil, porque estaremos garantindo o equilíbrio do Pacto Federativo e garantindo, digamos, contratos que já estão, em vigor, que já estão, do ponto de vista jurídico, absolutamente irretocáveis, que não podem ser alterados, sob pena de entrarmos num regime de insegurança jurídica total. Exatamente, até o reflexo que isso dá para a comunidade internacional, que tem aplicação de recursos. Nosso tempo se esgotou. Foi um prazer recebê-los aqui. Muito obrigado, deputado Leonardo Pisciani, pela presença. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Hugo Leal, pela presença. Foi um prazer tê-los aqui no Jogo do Poder mais uma vez, hoje para discutir um tema de tão grande relevância para os interesses do Rio, que é a distribuição dos royalties do petróleo. O Jogo do Poder volta no próximo domingo, às 11 da noite. Muito obrigado pela audiência e até lá.